Estamos agora online e ao vivo, diretamente da CreatorCast. Seja muito bem-vindo a esse podcast que gosta muito de trazer pessoas incríveis, com histórias incríveis, para falar de alguns assuntos como negócios, marketing, publicidade, família e, por que não, espiritualidade. Estou aqui com ele hoje, Katsu. Acertei? Ah, foi por pouco! A gente ficou aqui um tempão treinando o nome, tá bom? Mas faz parte. Lacan diria que isso é... Tem um termo técnico quando a gente erra uma palavra específica. Eu vou lembrar até o final desse podcast. Mas estamos aqui com ele, o terapeuta mais requisitado da cidade de Sorocaba, que eu conheci há pouco tempo. É isso aí, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você e bater um papo. Falar sobre tudo isso aí. Vamos falar um pouco de tudo hoje. Mas para começar, primeiro eu acho que é importante você se apresentar. E como a gente estava conversando ali nos bastidores, né? Você me colocou já contra a parede quando você me perguntou, né? É para falar sobre mim ou sobre o que eu faço? Então, dessas duas perguntas, qual que você acha que é a mais fácil de responder? Eu vou começar por quem eu sou. Então, eu sou filho do meio, tenho 2 irmãs, né? Nasci e cresci lá em São Paulo e por conta da gravidez da minha esposa, o primeiro filho, ficou no radar ali de vamos mudar para o interior. E aí foi que viemos para cá em Sorocaba há quase 7 anos. Então sou pai de 3 filhos e sou uma pessoa que gosta de interagir num a um com as pessoas. Eu gosto de pescar, eu gosto de ter esse relacionamento duradouro. Então, eu tenho amigos de infância, amigos que eu percorri nos trabalhos CLT. Então, todos eles, né, sempre têm esse cultivo da amizade. E você falou uma coisa no meio aí da sua frase, que é os amigos que você cultivou da CLT. Então você nem sempre foi terapeuta, você não estudou e já foi exercer, você fez outras coisas. Eu fiz outras coisas. A minha primeira formação lá na graduação foi em economia. Então naquela época, naquele contexto, eu precisava de dinheiro. A única coisa que eu pensava era ganhar dinheiro. Então, através da economia, foi ali que iniciou o processo, né? Foram 10 anos trabalhando em grandes empresas multinacionais. E a minha mentalidade era, eu vou trabalhar nas melhores empresas para ganhar esse dinheiro. E foi o que aconteceu. Peraí, qual foi o momento que você olhou, que você estava... Deixa eu entender. Você trabalhou em diversas multinacionais. Sim. Cargos de confiança, cargos importantes? Cargos importantes. E aí você saiu fora. Sim. Por quê? Então, o que aconteceu? O motivo era ganhar dinheiro. E quando você vai avançando e vivendo essa vida, vai amadurecendo, eu percebi nesse trajeto que não era o meu propósito de vida. Estar lá, cumprindo o horário, tendo bom salário, benefícios, plano de saúde, um monte de coisa. Então, foram anos com esse incômodo, sabendo que não era aquilo que eu queria para a minha vida. Só que o grande questionamento, o que eu quero da minha vida? Eu não sabia. Então, por não saber o que era o caminho, eu continuei me martirizando e sofrendo por 10 anos ali. Como que a gente descobre qual que é o caminho da nossa vida? Porque, de verdade, eu falo assim até pelo meu próprio ciclo social e eu vou falar por mim também. Às vezes eu me questiono se o que eu estou fazendo é um propósito. Se eu... Né, e aí eu não sei se propósito e a frase eu nasci para isso tem a ver uma coisa com a outra. Talvez as pessoas... Né, alguém tenha nascido para ser um atleta, mas não é o propósito. Propósito é escolha? Como que a gente organiza isso dentro da cabeça? Por exemplo, a gente sabe que o ambiente ele interfere na nossa forma de pensar, de agir. Mas não é só o ambiente. Então, por exemplo, naquele meu ambiente familiar, eu vinha de pais empresários.
Então, naquele ambiente, eu entendia que, poxa, dinheiro é um dos pilares importantes. E para agradar, isso é coisa da minha cabeça. Eu acreditava que eu tenho que ir em busca desse dinheiro. Só que perceber que o teu corpo, a tua mente te sinaliza não é esse o caminho, demorou para aprender. Mas que quando eu entendi, tá, o que eu gosto de fazer? E aí foi uma luta, porque o que eu gostava de fazer, como eu disse no início, é criar relacionamentos. E tinha a ver com o que você fazia nas empresas? Não. Eu trabalhava com planilhas, sistemas. Eu cuidava só dos bastidores, números de vendas. Então não era nada do que eu gostava de fazer. Mas eu fui treinado para saber fazer. Então uma das qualidades que eu tenho é de poder colocar tudo no detalhe. Analisar, entender através dos números o que está acontecendo. Só que o meu desejo sempre foi, o que é esse vendedor que está me trazendo esse número? O que ele faz no dia? Como é que é a interação com o outro negócio? Por que ele não está fazendo venda? Entende? Então, esse contato com pessoas era o que eu achava que gostaria de ter, mas eu tinha medo porque eu fui treinado por muitos anos a fazer o que eu estava fazendo. Então é difícil romper essa bolha, sair desse ambiente e assumir. Então, isso daqui eu não quero. Quando a gente fala de romper a bolha, geralmente a gente vai pesquisar vídeos na internet de histórias de superação, de transformação, e parece que sempre tem esse momento de estralo ou start, né? Ou que talvez possa ser tido até com um nível de rebeldia. Com você foi a mesma coisa? Você acordou e falou, chega, deu? Ou foi algo que foi sendo construído até o seu copo transbordar? Foi esse segundo caminho. Ao longo dos anos, essa goteira foi indo. Até que chegou um momento eu falei assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver essa vida no piloto automático. Lá em São Paulo, você sabe que existem uns bairros, moradia, e os grandes centros onde tem as grandes empresas. Então, para você chegar até lá, são 1h30, no mínimo de viagem, 2 horas de trânsito. Então, eu tinha que acordar muito cedo, pegar todo aquele trânsito, trabalhar mais do que 8 horas, né, porque demanda isso, e voltar tarde. Então, restava o tempo só para eu dormir, descansar. E quando eu pensei e vi aquilo acontecendo, eu falei, não dá mais. Porque quando jovem, o meu objetivo era ganhar dinheiro. Só que quando você amadurece, você fala, não é só ganhar dinheiro. Tem a realização pessoal. E algo não está bom. E está me deixando... Você acha que só dá para chegar nesse momento depois que você ganha dinheiro? Por exemplo, eu coloquei um pensamento na minha cabeça. Eu tenho 29 anos. E eu coloquei na minha cabeça o seguinte, primeiro eu vou fazer pelo dinheiro. Até porque eu sou pai, tenho 2 filhos. Você tem quantos? 3. Você tem 3. Você tá melhor que eu já. Porque eu tenho 2 e é uma loucura. E a vida, ela não é barata. Né? Pelo menos no país que a gente vive. Então eu coloquei na minha cabeça que primeiro eu vou fazer pelo dinheiro. Independente do quanto isso doa pra mim. Seguindo, lógico, meus princípios, meus valores, eu vou focar 100% no negócio. Para depois começar a tentar explorar dentro de mim com clareza aquilo que de fato faz sentido ou talvez tenha um propósito. Eu acho que eu tô tão imerso no negócio que eu não consigo pensar tanto em propósito. Você passou por uma jornada dentro das empresas, fazendo algo que não fazia sentido nenhum com você, e você tinha isso em mente? Eu vou bater uma meta para depois encontrar o meu propósito? Ou você foi descobrindo mesmo isso? Como é que foi? E emendando essa pergunta, eu quero até que você emende essa resposta. Você se lembra do seu último dia na última empresa que você trabalhou registrado? Excelente pergunta. Eu fui descobrindo no caminho. A grande vantagem minha na época é que eu não tinha tamanha responsabilidade como de hoje. Eu não era casado, não tinha os 3 filhos. Então, foi um momento assim
é a última cartada. Na verdade, é a primeira e a última cartada que eu tenho que dar, porque senão eu vou condenar o resto da minha vida aqui. E eu pensei nisso. Poxa, estou beirando os 30. Ou é agora, ou nunca. E foi quando o meu chefe, na última empresa, um grande amigo meu, inclusive, um grande parceiro, ele falou: Katsu, eu sei que você não está contente aqui na empresa, mas eu preciso ter um plano para colocar uma pessoa no meu lugar. E eu penso em você. E aí eu olhei assim, cara, e agora? Né? E eu lembro que a gente saiu da empresa, a gente foi para uma lanchonete na esquina ali, um restaurante, e ele falou isso. Eu falei: olha, você sabe que pelos sinais que eu estou dando, não faz sentido isso daqui para mim. Eu falei: eu sei, mas eu preciso de alguém de confiança. Você vai aguentar? Se não, você me avisa. Encerrou a conversa ali, vai pensar, depois você volta. Acho que não deu 2, 3 dias, algo muito recente, assim, eu não me lembro muito bem. Mas vamos conversar que eu tenho a minha decisão já. Aí eu falei: não vou continuar. Eu não consigo. Né? E aí foi que o último dia foi chegar cedo, pegar minhas coisas, dar tchau para quem tava lá e... Consegue reviver esse sentimento de entrar depois? Quantos anos você ficou no mercado? Foram 10 anos, né? Nessa última empresa foram quase 3 anos ali. Você entra, pega suas coisas e você sente medo? Você sente um peso a menos? Dúvida? Eu quero chegar profundamente naquele Katsu. Eu quero tentar acessar aquele Katsu. Foi um frio na barriga porque agora já não tem mais volta. Você já queimou teu barco, já está assinado toda a papelada. É pegar suas coisas e ir embora. E não vai dar tempo de você dar tchau para as pessoas queridas do seu dia a dia ali. Então tinha a minha questão de não faz sentido eu estar aqui, mas as pessoas que estavam ali comigo, são 3 anos juntos, eu não pude nem me despedir delas. Porque foi assim, pega suas coisas e tchau. É empresa grande, né? E aí, assim, vem aquele misto de emoções, porque, poxa, não vou conseguir dar tchau pra fulana, pra uma pessoa. Mas aquela sensação de, quando eu saio do prédio, tá, agora eu vou seguir aquilo que eu quero fazer. E o que você fez? Eu fui e planejei uma viagem para morar fora, lá em Los Angeles, Estados Unidos. O pretexto era estudar o inglês. Mas eu queria sair daquele ambiente. Nossa, você queria, romper literalmente a bolha. A cultura, as pessoas, o ambiente. E aí eu fui me virar. Foi quase 1 ano. Né? Nesse tempo eu já conhecia, até então, era minha esposa, mas na época não era. Então foi toda uma conversa, foi um apoio que eu tive. Quer saber, eu vou. E foi uma das experiências mais incríveis que eu pude ter, porque foi como se fosse uma transição. Saindo daquele cara CLT, daquele jovem que era ambicioso, em busca de uma transição de quem vai voltar dos Estados Unidos. Eu não fazia ideia como eu voltaria, mas eu só sei que eu preciso ir. É como se eu pudesse me refugiar ou evitar o problema aqui no Brasil para dar uma distraída nos Estados Unidos. Mas no fundo eu fiquei repensando, pensando na minha vida, falei, o que eu vou fazer quando voltar? Né? E quem voltou dos Estados Unidos? Foi um cara assim que estava decidido a não ser mais CLT. Né? Voltar a viver a vida que eu estava vivendo não fazia sentido. Mas existia ali um conflito interno muito grande. Por quê? De onde que vem a fonte de renda agora? Você está programado a bater o cartão, você vai bater o cartão. Sim. Então eu voltei pro Brasil, fiquei alguns dias na casa dos meus pais e agora? E os seus pais? Sempre me apoiaram. Falaram, esse é o momento,
tá tranquilo, vai, porque talvez não tenha outra oportunidade na tua vida de fazer isso. E aí você foi pra terapia? E assim, eu fui batendo cabeça, né? Eu não conhecia e não tinha esse contato com a terapia ainda. Você não sabia? Eu não sabia. Ah, você não tinha, tipo, nem quando você trabalhava nas empresas, tipo, Não. nossa, eu acho que eu vou ser um terapeuta. Não fazia ideia que seria terapeuta. E aí? Né? Então, surgiu uma demanda, a minha prima precisava fazer um sofá de pallet para um espaço dela. Na época estava muito em evidência, né? A madeira sustentável, aquela coisa toda. E aí eu olhei assim, minha mãe mostrou a foto e falou, tua prima pediu algo assim. Você acha que dá para fazer? Eu falei, eu consigo fazer, a minha mãe, né? Eu consigo fazer a almofada. Mas e a parte de baixo? Eu olhei pro meu pai, por que não? Não sem fazer nada. Começamos a fazer esse negócio. Pega um pallet, lixa, corta, desmancha e faz tudo no jeito, deixa tudo organizado, bonito e mandamos. Aí depois veio uma outra pessoa, pediu, a gente foi. Martelo, prego, pé de cabra, lixa de mão. Quantos anos você tinha? Rapaz, tinha meus 20 e poucos anos, 28 para 30 anos. E como que foi essa experiência de trabalhar com seu pai na marcenaria? Então, isso foi algo incrível, porque foram 3 anos e meio conhecendo quem era o meu pai. Por que eu tô te falando isso? Lembra que eu te contei que eles eram empresários? E a vida do empresário daquela geração era sair cedo, voltar tarde. Então, eu não tive aquele pai presente. Eu tive o pai provedor. E aí, você cresce com isso e, como é o ambiente, fala, tudo bem. Mas quando você vai amadurecendo, você vai percebendo, opa, teve algo de estranho aqui nesse relacionamento. E aí, algumas características minhas eu comecei a perceber. Né? Em alguns momentos, uma certa insegurança. Por que eu não tenho coragem de tomar uma decisão assim, dessa maneira? O que está faltando ali? E aí, será que tem algo relacionado ao meu pai? Não sei. E talvez de forma inconsciente, vamos começar esse negócio. Porque eu queria estar com ele, conhecer quem era o seu Sérgio. E foram 3 anos e meio maravilhosos que eu pude conhecer como ele pensa, como ele age, como ele faz. Era quase o dia inteiro com ele. Você acha que é só o homem adulto que conhece o pai? A criança e o adolescente ainda não têm, talvez, uma capacidade, por uma questão de maturidade, vivência mesmo das coisas da vida, de enxergar quem o pai realmente é, porque tomou as decisões que tomou. Você acha que é só o tempo que pode nos apresentar quem foi a pessoa que nos colocou no mundo? Olha só, eu fui agraciado com essa oportunidade de ter esse tempo com meu pai, mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Eu vejo assim no consultório pessoas que 40, 50 anos com essa lacuna em aberto. Quem foi meu pai? Foi aquele carrasco, né? Foi um cara rígido, agressivo, mas sempre um homem provedor. Então essa geração que eu falo que eu vivi é a que chega no consultório e relata coisas próximas da minha. Então nem todo mundo teve essa oportunidade de conhecer quem realmente era o pai. E fica aquela marca. E o ser humano ele tende a buscar o quê? A falta e não aquilo que foi. Então vai com base no que? Na interpretação dele. O ser humano tende a procurar na falta? Ele vai olhar sempre o que faltou. Geralmente, faltou carinho, faltou uma conversa, faltou ensino, faltou a presença, faltou apoio. Mas nunca faltou, sei lá, comida na mesa, contas pagas. Entende? Sim. Então o homem daquela geração pensa diferente e agiu de forma diferente. Hoje, essa nossa geração, ele sente falta. E aí o que ele vai fazer com os filhos dele?
Sim. o melhor de tudo e vai usar do tempo dele para estar com os filhos. Aquilo que ele não tinha, ele vai ofertar. Só que nesse paradoxo, nesses extremos, ele sufoca a criança. Ele projeta as frustrações dele nas crianças, nos filhos. E aí por isso que a criançada hoje está tudo meio, né, indo para terapia logo aos 3, 4 anos de idade. E aí quando chega um adolescente no consultório, obviamente eu vou olhar para os pais. E quem precisa de terapia? É o adolescente ou os pais? Os pais. O que você considera fundamental para uma paternidade saudável? A paternidade saudável. Olha, é um constante aprendizado para mim, sendo pai de 3. Eu lembro que... eu vou contar uma história que eu vivenciei e que eu experimentei e foi um grande aprendizado para mim. Quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade, quem me levava para fazer aulas de judô era o meu tio. Então, era eu, meu tio e todos os primos ali. Aquela molecada lá. E ali eu já percebia que pai, competição? Não quero. Tá valendo alguma coisa? Não quero. Por conta dessa insegurança. Eu não entendia o que era. Mas, naquela época, na minha categoria, naquele campeonato que eu ia lutar, pela primeira vez, era eu e mais um. Ou seja, era só eu participar que eu já ganhava medalha de prata. E aí o sensei, na época, falou, olha, compareça domingo que tem seu campeonato. E eu não sei o que aconteceu, mas eu posso dizer hoje que eu fingi esquecimento. Mas com aquela sensação de medo. Eu não vou. Se eu vou, vai que acontece algum vexame. Vai que eu fracasso. Aquela pressão toda. E eu não fui. Chegou no treino seguinte, da semana seguinte, eu tomei o maior esculacho na frente de todo mundo. E aquilo de novo veio, aquela sensação. Agora era vergonha, não era medo. Eu falei, agora como é que eu saio disso? Aí o que eu decidi? Mãe, eu não quero mais ir no judô. Fugi. E ficou guardado isso. E aí o que acontece? Quando eu tenho o primeiro filho, o Vitor, como pai, a gente deseja o quê? Que ele não sofra. Que ele seja forte. Quando deu 3 anos, eu rodei Sorocaba toda para encontrar uma escola do quê? De judô. Sem perceber. E não encontrava. Aí acabou que encontrei ali uma academia de indicação de um amigo e foi fazer jiu-jitsu. 3 aninhos o garoto, fazendo jiu-jitsu. E aí, assim, a minha narrativa para minha esposa é atividade física, ele vai se fortalecer, ele vai aprender a se defender. Então é uma narrativa muito bonita. E como pai, eu estou levando ele, eu estou presente na vida dele. E o que começou a acontecer nessas idas à academia? Ele chorava. Ele chegava na porta da academia, se jogava no chão. E a raiva vinha assim. E olhava para os pais, aquela vergonha, aquela mesma sensação. E aí? Eu respirava fundo, agachava, conversava com ele, tentava convencê-lo. Mas quantas vezes que eu tive que voltar para casa? E aquele sentimento de, eu mato ele. Nossa, E cara. aí foi assim, esse processo que eu vivenciei por 3, 4 meses. E aí eu falo assim, Deus, nas minhas orações, Deus, o que está acontecendo aqui? Por que eu estou com tanta indignação? Por que eu estou assim, dessa maneira, sendo que ele é apenas uma criança de 3 anos? Você nunca questionou a Deus o porquê que o seu filho estava agindo daquela maneira, mas você se questionou sobre o porquê que você estava se sentindo daquela maneira? Isso. E aí, Interessante. naquela oração que eu fiz, me lembrei do Katsu garoto que fugiu do campeonato.
E aí eu olhei assim, tá, o que o senhor quer dizer comigo? O que o senhor quer dizer pra mim? A tua frustração, o teu medo, a tua insegurança, você tá projetando no teu filho e você quer que ele se torne alguém que você não é. Putz. Foi assim, ó, um tapa na cara. E aí eu conversei com ele. Olha, me perdoa, filho, porque eu tô com tamanha vontade que você aprenda o jiu-jitsu, eu tô fazendo isso, eu achava que era pro teu bem. Mas se você não quiser mais, não precisa. Falei assim para um garoto de 3 anos. Não, papai, eu quero. Depois que eu conversei com ele dessa forma, parou a choradeira. E aí ele engrenou, engatou. Vai lá, lutou o campeonato na academia, conhece a galera. Hoje ele tá com 7 anos. Sim. 4 anos lutando jiu-jitsu. Então, se falar pra ele, eu vou te tirar do jiu-jitsu, não. Lógico, tem dia que ele não quer, hein? Tá com preguiça, tá cansado. Mas ele gosta, já introjetou ali na vida dele, faz parte. Mas isso daqui, né, de perceber, nossa, eu estou projetando algo que eu não sou nele, eu estou cobrando ele para que ele seja alguém que eu não sou. E aí foi um aprendizado para que eu pudesse começar as aulas de jiu-jitsu e começar a trabalhar aquele garoto que fugiu do campeonato. Então, quem sabe um dia, em um tempo breve, eu esteja num campeonato. Mas é simbólico para mim. Né? E eu estou me preparando para isso. Um dia eu vou estar nesse campeonato. E concluir aquilo que ele não conseguiu. Vamos fazer uma ponte para tudo isso que você contou, toda essa história. Vamos tentar fazer uma ponte para terapia, tá? E eu quero tentar conectar essa conversa com a seguinte pergunta. Foi disruptivo na minha mente essa frase que você colocou. A maneira, na verdade, que você pensou a situação. Por quê? Meu filho, mesma coisa. A gente tentou colocar ele na natação, né? E foi muito difícil. Olha como foi difícil. Você sabe. Sei. Porque é um mix de sentimentos, né? É aquela vergonha, parece que dos adultos te olhando. Sim. Sabe? E aí você fica... Porque eu conseguia ver quando eu ia, por exemplo, na natação com meu filho, 2 olhares muito claros. O olhar do mais velho pra mim, você não vai sentar a mão nessa criança? Falta de respeito. E o olhar do pai, mais ou menos da minha idade ali, pensando, gente do céu, o que ele vai fazer? Se ele bater nessa criança, eu vou filmar. Então, nossa, pra mim sempre foi muito difícil lidar com as birras. Mas a pergunta que eu sempre me fazia é, o que está acontecendo com ele? Eu não me perguntava, o que está acontecendo aqui dentro de mim? Então eu sempre olhava pra ele, né, com aquele olhar, né, o que está acontecendo com ele, né? O que será que ele está sentindo? Por que ele está agindo dessa maneira? Só que como o incômodo me tomava, né, de uma maneira muito severa, muito profunda, é natural que a gente se segue e não perceba o contexto e a profundidade de tudo aquilo. E a gente erra, a gente falha. Aí vem a pergunta. Pensar dessa maneira é a maneira mais saudável e adequada para todos os aspectos da nossa vida? Primeiro olhar como isso mexe comigo, antes de olhar por que essa pessoa está me dizendo isso? Sim. Hoje, em uma das consultas que eu faço, né, uma das sessões, eu trabalho uma estrutura de autonomia emocional. O que é essa autonomia emocional? Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui. Aconteceu o evento. Fato. Ele se jogou no chão, está esperneando. Como eu me sinto? Qual é a sensação que eu percebo em mim quando eu vejo a criatura lá, esperneando
e olhando ao redor todo mundo com aquele olhar de julgamento. O que ele vai fazer? Deveria ter feito isso e aquela coisa toda. E aí você sente toda a pele queimando, assim, de vermelho. Não, você sente subindo assim, você fala, meu Deus do céu, o negócio cara. É visceral. É visceral. E aí, por exemplo, acontece o fato, tem um sentimento, a sensação. E aí você vai perceber qual é a sua reação, como você se comporta. Você sabe qual é o contexto. Então você não vai descer a mão na criança. Tem gente que faz. Mas eu olhei e falei, tá, eu vou agachar perto dele e eu vou falar assim, ou você levanta daí, ou em casa a gente vai conversar firme. A começar pelo carro. Mas não funciona. A ameaça não funciona. Ele não consegue raciocinar. Mas como eu reajo? Ajoelho, dou um abraço. Filho, o que está acontecendo? Tal. Ou qual é o meu valor? Poxa, eu não vou agredir o meu filho na frente de todo mundo. Vai piorar a situação. Mas que eu posso corrigir ele em casa? Com certeza. Disciplinar. Verbalizar para ele, olha, eu me senti frustrado, eu fiquei chateado com o teu comportamento que você teve hoje. Eu saí de casa, atravessei a cidade, foram 10 quilômetros até lá e você fez isso. Eu estou frustrado com a situação, mas eu sei que você tem seus motivos. E aí, não interfere no meu valor? Não. É dessa forma? É. Ah, então beleza. Vai se acalmar. Então, quando você separa o evento desse sentimento, você consegue ter clareza naquilo que você vai agir. Óbvio, tem momentos que eu não consigo, né? Eu sou ser humano. Então, por exemplo, sei lá, aconteceu algo ruim no meu dia. Briga no trânsito. Briga no trânsito. Cara, você vai ter uma reação visceral. Vai ter aquela sensação. E às vezes você manda o cara para aquele lugar. Mas e se ele para e volta? O caos está instalado. Então é você perceber, aconteceu um evento, tá, como eu me senti, como eu estou reagindo. Então, quando você tem essa estrutura clara na tua mente, ou no momento você consegue dar uma boa resposta a isso, ou você vai fazer uma autoanálise depois que você fez a cagada. É que eu acho que deve existir também 2 níveis de maturidade emocional. Eu tô pensando aqui agora. Sim. Baseado numa experiência que eu tive. Quando eu tô sozinho no carro, nossa, eu sou muito tranquilo. Então, assim, já aconteceu de fecharem eu, botarem o dedo pra fora, me xingarem e eu, cara, beleza, ok. Eu não faço nem ideia do que aconteceu com você hoje. E não vai ser eu, Sim. Não vai ser em mim que você vai, né, transbordar sua fúria. Então, eu consigo ter, eu acho que esse nível de maturidade emocional de entender que o problema não está em mim, né, está no outro e aconteceu o acaso. Quando minha esposa tá do meu lado, eu sou outro cara. Porque parece que eu tenho que provar pra ela que eu sou foda. E que ninguém vai gritar comigo no trânsito. Aí eu viro bicho. Pode ter 2 metros de altura, o cara passar do meu lado, mando pra aquele lugar. Sim. Então, nesse caso, quando você tem essa estrutura, por detrás disso existe uma necessidade. De aprovação. Pronto, você já sabe. Você tem a necessidade de ser aprovado por quem? Pela esposa? Pelos filhos? Quem é? E aí você reage dessa maneira. Então, quando você entende qual é a necessidade por detrás que não está sendo atendida, e que talvez dirigindo o carro eu tenho que ser o bambambam para minha esposa me elogiar, é um contexto favorável para você criar essa situação. Para você ouvir, nossa, como você é bom no volante, hein? Você estacionou bem, hein? E aí esse é o contexto. E nosso cérebro, ele é tão incrível que ele sabe, é aqui que eu vou buscar a minha aprovação. E como que a gente quebra esse padrão? Tem um passo? É terapia? Demora muito tempo? Tem alguma coisa mais rápida pra gente ser melhor? Uma das perguntas que eu faço quando eu quero esse reconhecimento, porque todo ser humano necessita de reconhecimento de algum lugar. Então vamos lá. Reconhecimento da esposa.
por muitos anos eu fiquei frustrado, porque ela não é de falar. Ela vai agir, ela vai servir. Através de um serviço, é a demonstração de amor dela. E eu sempre quero saber, em palavra, o que é essa percepção dela. E aí eu entendi que não vai vir tão rápido assim, e não é costume. Isso tem a ver com aquele livro lá, 5 Linguagens do Amor? Sim, tem. Atos de serviço, tempo de qualidade, presentes, toque físico e palavras de afirmação. Você é palavras de afirmação. Isso. Então, quando eu não entendia isso, eu ficava assim, frustrado, porque, poxa, ela não está atendendo minhas expectativas. Né? O que está faltando? Agora, quando você entende qual é a necessidade, é o quê? É sinal de maturidade. Poxa, eu preciso da aprovação da minha esposa? Eu preciso que ela fale toda vez que eu sou bom, que eu sou um bom pai? Cara, chega, né? Não. Mas como é que eu vou perceber que ela tá dando esses sinais? Cara, um jantar bem feitinho, um almoço deixado lá separado, sabe? Todo um cuidado pra família. E aí eu entendi. É assim que ela demonstra. Então, quanto mais eu faço a minha parte, mais ela corresponde. E aí se torna um ciclo virtuoso. Porque hoje é muito comum, assim, as pessoas... Ai, nem me respondeu no WhatsApp. Entra em desespero. Ai, vou tomar um fora. Ai, que não sei o que lá. Se sente a mosca do cocô do cavalo do bandido. Nossa, a pior das moscas. Mas não, peraí. Essa maturidade emocional te conduz a essa certeza de que, poxa, o que é um relacionamento? É uma troca. Eu faço o meu papel, ela faz o dela e todo mundo ganha. Cada um tem um jeito de fazer a coisa funcionar. E hoje, qual é o seu papel para com as pessoas que buscam esse tipo de conhecimento? Você presta um tipo de mentoring? É terapia mesmo? Porque eu dei uma pesquisada e eu encontrei 2 coisas no seu perfil. A terapia breve e o mente mais leve. É isso? É isso. O que me fala um pouco sobre isso. E se tem a ver, né, com tudo isso que a gente está falando nesse podcast, se todos esses níveis de dificuldade podem encontrar clareza com você. Sim. Então vamos lá. A terapia breve, ela é uma abordagem terapêutica. Né? Então, terapia de reintegração implícita. Mas nessa jornada de terapia, eu comecei lá no mundo da hipnoterapia. E eu fui evoluindo. Então, existem as técnicas, a abordagem terapêutica, que é o processo. Então, com a junção de toda essa experiência, vivência no mundo corporativo, como empreendedor, como terapeuta, tendo esse conhecimento, eu entendi que não é só essa abordagem, pega ela e aplica na pessoa. Então, tudo aquilo que eu vivi, eu entendi que é um processo, né, para que a pessoa fique com a mente mais leve. E aí, quando eu fui entendendo esse processo numa consultoria de rebranding, e ali eu consegui visualizar que aquilo que eu faço hoje tem a abordagem terapêutica? Tem. Tem essa sessão de autonomia emocional? Também tem. Então não é só tirar a dor da pessoa, é mostrar para ela que com essa maturidade, com essa estrutura, ela consegue fazer com que o resultado seja mais duradouro. Então, o mente mais leve é a junção de tudo que é o Katsu. Então, assim, é um método? No futuro breve, sim, vai ser. Mas é uma junção de vários conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo dos anos e que fui aplicando, estudando, aplicando primeiro em mim, para depois fazer com que a vida das pessoas pudesse ser transformadas. E qual que é
a verdadeira diferença entre uma terapia convencional e a terapia breve? É como o próprio nome já diz, ela é curta, ela é rápida? Me explica melhor. Vamos lá. Fazendo um contraste entre a terapia breve e uma terapia convencional. Basicamente, a terapia convencional ela vai se basear em estratégias cognitivas e racionais. Então, a pessoa vai lá semanalmente nessas sessões e tentar de forma lógica organizar e criar narrativas em busca do quê? Justificar algo que é emocional. Então, auxilia no processo? Auxilia. Só que leva-se tempo. Né? Na minha jornada, antes de conhecer a terapia breve, eu passei por uma psicóloga e foram 3 anos e meio com ela. Na época, né, eu pagava para ela e no fim desse período ela comprou um carro popular. E aí caiu a ficha. Eu falei, peraí, colocando aqui na minha planilha de tudo que eu investi na minha saúde emocional, equivale a esse carro. Foi muita grana. Ajudou, mas foi muito tempo. Então o que eu quero dizer é que a terapia breve, ela tem início, meio e fim. Uma terapia convencional, talvez você comece e não tenha um processo definido para que você perceba o resultado. Então é muito comum pessoas ficarem 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez igual a 3 anos e meio, para mais. Então quando você tem uma terapia que vai focar na causa raiz do teu problema, dizendo que tem início, meio e fim, e que você sabe o quanto que você vai investir, em contraste com o indefinido, já é uma grande diferença. Onde que assina? Você manda no boleto, parcela em 24? Não, Parcela em 12. Ótimo, não, adorei isso, achei sensacional. Mas eu fiquei com uma dúvida. A terapia breve ela é focada em tratar um sintoma, não sei se eu estou conseguindo me colocar, mas, por exemplo, eu não estou conseguindo me organizar no meu negócio por conta de muita ansiedade. Pô, pra gente ir profundo nisso, existem uma série de coisas que podem nos levar a ter a ansiedade, né? Lá no passado, principalmente. Então, a gente tem que ressignificar muita coisa, eu acho que talvez reviver muita coisa para poder depois elaborar muita coisa e começar a caminhar de maneira mais saudável. Então, como que a terapia breve ela vai conseguir acessar coisas tão profundas de maneira breve? Excelente pergunta. Você vai perceber que, assim... deixa eu organizar meus pensamentos aqui. Como ela vai acessar de maneira profunda? Então, assim, eu consigo entender o contexto da pessoa porque nós somos seres biopsicossociais. Então, são várias variáveis ali na minha frente. Então, a questão genética, a herança genética. Então, se o pai e a mamãe teve a predisposição à ansiedade e depressão, já nasceu com um defeito de fábrica. Não quer dizer que essa pessoa está condenada para o resto da vida. Sim. Mas existe uma predisposição genética. Tem a parte psico, que é o quê? Tudo aquilo que ela vivenciou ao longo dos anos foram experiências dela. E dessas experiências ela interpretou isso. Então, por exemplo, é muito comum numa casa que tem 2, 3 irmãos, cada irmão pensar de uma forma diferente, sendo que foi criado pelos mesmos pais, na mesma casa, mesma cultura. Consegue perceber? Então, a pessoa vem com essa bagagem, a forma como ela interpreta os eventos, e o ambiente também acaba influenciando. Então, as pessoas que estão ao redor dela influenciam ela positivamente, negativamente, da mesma forma como ela influencia. Então, se você fazer o catadão disso, são muitas coisas acontecendo ali. Então, a ansiedade em si, ela tem vários fatores. Então, a gente vai olhar dessa forma e eu tenho que desenhar para a pessoa, para que ela entenda que o problema dela talvez não seja a procrastinação. O problema dela talvez esteja ali, na forma como ela
estruturou a maneira de viver, como o cérebro criou uma estrutura de sobrevivência. Sim. Porque um dos princípios das neurociências é de que o nosso cérebro ele é amoral. Não quer dizer que ele é imoral. Imoralidade é outra coisa. O cérebro amoral, ele busca o quê? O único objetivo, sobrevivência. E para ele não importa se está certo ou errado. Se deu certo essa estratégia lá no início da vida, que continue assim. Então, por isso que é muito comum as pessoas sofrerem com esse medo, com essa aflição. E quando eu mostro esse desenho para ela, ela fala, peraí, Katsu, então você está querendo me dizer que esse padrão, essa sensação de incômodo, que faz eu enxergar o sintoma da ansiedade, é um padrão que já vem acontecendo ao longo do tempo? Eu falo, sim. Você literalmente desenha o padrão de comportamento da pessoa numa terapia breve? Sim. Você traz a pessoa para o visual? Eu trago ela para o visual porque ouvir é uma experiência. Ouvir e visualizar dá uma outra percepção. Ela compreende. Então, por exemplo, recentemente tive uma cliente e que ela falou assim, olha, Katsu, eu tive uma crise de pânico. Eu falei, tá, o que é uma crise de pânico para você? Eu estava com insônia, eu comecei a me cobrar, de repente veio uma sensação, uma estranha sensação que começou a apertar o meu coração, tive crises de choro e aí começou a ter problemas na pele, manchas, coceira. E aí tá, vamos lá. Aí eu coloquei, hoje você está com tantos anos e você está com esse problemão aqui. Há 7 anos atrás, você chegou a conversar comigo naquela consulta. Lembra qual era a sensação? Poxa, Katsu, a mesma sensação. Aquela coisa de sentimento de fracasso, de impotência, de querer resolver as coisas de maneira rápida. Mas de onde que vem essa pressão? Por que a vida é mais pesada? Por que a vida é mais difícil para você? Volta lá atrás. Então, quando nós nascemos, nós temos tem esse princípio das neurociências que é o quê? Cérebro social. Então, nós precisamos pertencer a um grupo. Então, por isso tem o pessoal da igreja, o time de futebol, política. Nós precisamos pertencer. E, teoricamente, o primeiro grupo é a família. E nesse grupo você aprende. E aí são 2 aprendizados. Aprendizados explícitos, que é o quê? Respeito o mais velho, não vai roubar, não vai mentir, não vai matar, não põe dedo na tomada a hora de fazer lição de casa. Que é a educação. Agora tem o aprendizado implícito, que é aquilo que a gente vê. Aí eu perguntei para ela, quem te ensinou a se cobrar dessa maneira? Quem te ensinou a se sentir culpada, pesarosa, fracassada? Sua mãe chegou e falou, olha filha, eu vou te ensinar a ser isso? É óbvio que não. Mas você observou. Você aprendeu vendo todos os dias ali. Talvez não foi nenhum trauma específico. Você vivenciou isso. Aí ela olhou assim, meu Deus, isso aqui é minha mãe. Minha mãe sempre falava. Eu lembro agora que quando era a época de rematrícula, ela reclamava. Por que a vida era difícil? Por que tem que ser dessa maneira? Eu não consegui nenhum desconto. Então você percebe que a vida toda dela foi ouvindo esse tipo de reclamação da mãe e ela foi interpretando que ela era um peso para a família. E aí vem aquela sensação de fracasso. Por quê? O que é esperado de um jovem? Terminou o colégio, vai para a faculdade. Terminou a faculdade, tem que estar no emprego bom. Só que terminou o contrato de estágio, não foi efetivada, e ela se sente como agora? Não tem a ver com o trabalho. Não. Mas ela fala que tem a ver, porque os colegas estão em bons empregos. E ela se compara com esses colegas. Mas isso aqui é aquilo que ela enxerga. Mas se você olhar, é todo um aprendizado, toda uma estratégia de sobrevivência. Então, para que ela não se sentisse sempre com esse peso, ela decidiu criar uma estratégia
de ser uma boa moça, não dar trabalho para ninguém, cuidar de todo mundo, não conseguir falar não, sabe? A boa moça que faz de tudo. O nosso comportamento hoje pode ser uma estratégia de sobrevivência Sim. que está nos fazendo mal. Sim. E aí quando ela assume esse papel de boa moça, ela se sobrecarrega. E chega uma hora que ela não consegue sustentar esse papel. Explode, cansa, se coloca num papel de vítima e fala, poxa, ninguém me reconhece, ninguém me ajuda, só eu tenho que ajudar, só eu tenho que me doar. Mas por detrás desse comportamento, por detrás dessa estratégia, tem essa sensação ali. E só através da terapia e da autoanálise que a gente consegue entender qual é o nosso papel? Sim. Então a terapia breve, ela vai de forma assertiva, breve, profunda, encontrar esse padrão acontecendo. Porque a pessoa chega por conta dos sintomas, das reações. Mas eu mostro para ela que existe esse padrão. E é isso que eu falo, é a causa raiz daquilo que ela veio em busca de resolver. Então, quando você resolve a causa raiz, os sintomas tendem o quê? A remissão. O que é remissão? Diminuir, espaçar, ficar mais fraco até parar. Não quer dizer que a pessoa está imune de não ter mais, aí é uma crise de ansiedade. Mas ela resolve um problema pontual que vai dar o fôlego de vida para ela continuar mais 1, 2 anos ali pela frente. Você concorda comigo que tudo isso é uma coisa meio matemática, prática, né? Como que eu posso explicar? É uma coisa explicável. A terapia ela consegue trazer através de dados que você busca por uma identificação de padrão, qual foi a estratégia que a nossa mente criou para estarmos onde a gente está hoje, correto? Sim. E aí a gente identifica se isso é saudável ou não. Geralmente não, porque a gente está na terapia, correto? E onde que entra a espiritualidade nisso? Porque, na verdade, vamos começar essa pergunta um pouco mais atrás, para daí a gente chegar no onde entra a espiritualidade nisso. Você acredita em Deus? Sim, eu acredito em Deus. Tanto é que eu sirvo a Deus. Eu sou um servo do Senhor. Sou cristão. E como isso e toda essa prática mais, né, teórica, carnal, né, essa explicação técnica da coisa, essa análise do passado, como que isso e a espiritualidade se conectam? É possível? Ou nesse momento são coisas totalmente diferentes? É interessante que, assim, tudo é possível, né? Essa conexão, a espiritualidade por detrás dos nossos movimentos, das nossas ações é possível. Mas eu também tenho que entender qual é o meu papel como terapeuta. Então, se um cliente ele tem uma crença diferente ou ele não fala sobre essa espiritualidade, é de uma forma que eu vou cuidar dele. Então, é extremamente profissional, técnico ali daquilo que ele necessita. Agora, quando eu sei que no vínculo terapêutico a pessoa se abre e fala sobre a crença dela, aí me dá um espaço, porque é a expectativa dela. Porque quando ela chega lá, provavelmente ela pesquisou sobre mim. Ela sabe qual é a minha crença. Então ela chega com uma certa expectativa. E é na conversa que você percebe até onde eu posso ir, até onde ela me permite ir. E se ela me permite, eu consigo mostrar para ela, né, daquilo que ela está fazendo, dessa necessidade, o quanto que está afetando a vida dela e o quanto que isso pode ser um pecado. Essa pergunta vai ser complicada. Vou te colocar numa sinuca de bico, mas vamos lá. Você já se deparou numa situação de estar numa terapia e algo te tocar, ou você ter uma percepção
de que aquilo que a pessoa passou ou está passando faz parte de uma jornada espiritual? Você já teve essa sensibilidade, talvez esse... Desculpa. Mas eu estou curioso, eu quero saber de tudo. Porque o que acontece? Eu convivo com pessoas que fazem parte de um ciclo social religioso, algumas pessoas que vão para a igreja, né? Outras que têm, não sei dizer, algumas habilidades, são mais abertas, conectadas. E eu sou um cara que eu ainda estou num processo também de entender isso. Eu estou tentando me abrir mais para esse lado espiritual. E eu comecei a perceber que tem pessoas que parece que têm uma intimidade a mais com Deus. E isso gera, talvez, a oportunidade delas olharem a vida com um olhar mais espiritual, que traz uma clareza. Ou não, eu não sei, é muito confuso isso na minha cabeça. Mas você, como que é essa sua intimidade com a espiritualidade e se isso, em algum momento, em terapia, já interferiu no seu olhar na hora de fazer um atendimento? Isso é muito incrível, né? Porque acho que é a primeira mão que eu falo isso. Primeira vez que alguém me pergunta também. Obrigado, sou muito curioso. Assim, eu sempre peço para Deus me preparar as pessoas que eu posso ajudar. Então, toda vez eu tô ali, Deus, me manda as pessoas que precisam dessa ajuda minha, que eu possa ajudar. Então, quando eu parto desse princípio, é incrível como as pessoas chegam em momentos em que não é nada programado, as pessoas vão aparecendo. E quando ela senta na minha frente, eu consigo me conectar com ela, porque eu já estava esperando ela, mas eu não sei quem é ela. Mas quando chegam pessoas difíceis, e talvez assim, não dá para misturar muita coisa aqui, mas no olhar do terapeuta existe uma pessoa muito amargurada, que sofreu muito. Por sofrer muito, ela é difícil. Ela é reativa, ela agride, ela fala alto, fala áspero. Então, tem um perfil de pessoa que você olha, e é o que você acabou de comentar, tem alguma coisa diferente ali, e que desgasta emocionalmente. Então, trabalhar na terapia é gratificante, porque eu vivencio transformações de vidas todos os dias. Eu vejo assim acontecer a coisa, e é muito bom. Né? Abrindo parênteses, é esse propósito de falar, poxa, aquilo que eu faço, eu me sinto muito bem. Mas ao mesmo tempo, eu me sinto muito desgastado, porque a pessoa espera anos para chegar nesse colapso emocional. E quando ela chega, ela abre o coração dela para mim. Então tem casos assim de pessoas que sofrem por mais de 20 anos sem falar com ninguém daquilo que aconteceu com ela. E chega no consultório e fala, Katsu, você não tem ideia do que eu vou falar. Nunca na vida eu falei para alguém. E você vai ser a primeira pessoa. Então, ouvir isso, eu tenho que estar preparado porque eu pedi essa pessoa. E ela vem de longe às vezes. Mas eu tenho que estar preparado. Só que emocionalmente, fisicamente me desgasta. Então, estar preparado para isso e aguentar essa rotina necessita o quê? Qualidade do sono, uma boa alimentação, no almoço principalmente, atividade física, e aí entra a espiritualidade. Sem Deus, isso aqui não funciona. Então eu posso focar nesses 3 pilares iniciais? Sim. Mas o terapeuta que está me ouvindo, ele sabe o quanto que é difícil. Imagina lá o terapeuta que atende 10 pessoas, 8, 4 pessoas no dia. No dia? É desgastante. Hoje eu consegui uma agenda de que eu entendo o meu limite. 3 por dia. E se for algo urgente, eu consigo encaixar a 4ª pessoa, não mais do que isso. Porque eu tenho o meu limite. Eu vivo o meu contexto também, né? Pai de 3 crianças, casado, tem aquela coisa toda. Então, um terapeuta solteiro talvez aguente 6, 7.
Mas o meu limite é esse. Porque existe um desgaste emocional muito grande. E às vezes aparece esse tipo de pessoa. Então teve um caso. Quer saber de um caso? Eu quero saber de um caso. Teve um caso. Só não precisa falar o CPF da pessoa. Teve um caso que eu estava no consultório, fiz todo o procedimento ali na consulta de avaliação, pré-terapia que eu falo. E de repente a pessoa me olhou torto assim, ficou meio assim, e de repente ela... Eu odeio crente. Tipo, foi pra cima e falou isso. Eu fiquei olhando assim pra ela. Eu falei, isso é com base na sua experiência, naquilo que você teve, imagino que não deve ter sido fácil. Aí ela assim, porque foi isso? Tá. Mas a afeição da pessoa foi impactante, marcante. Te pegou. Eu tive que manter a postura. Eu consegui contornar. Mas depois que eu saí dessa sessão, voltei pra casa. Mas sabe, algumas coisas eu consigo compartilhar com a minha esposa e falar, meu amor, hoje foi daquele jeito. Caraca, velho. Então, ali foi um aprendizado para que eu pudesse entender que Deus tem que estar no meu trabalho. Porque senão não faz sentido. Porque vai vir essas pessoas aleatórias. E eu não cuido de qualquer pessoa. E como que outros terapeutas e psicólogos mais... não sei, mas... Qual é a palavra para... Não sei, agnósticos, mas sabe... Tá entendendo o que eu quero dizer? Como que eles veem isso? Porque deve ter uma comunidade de terapeutas e psicólogos que... Nada a ver, não quê. Basicamente assim, eles vão falar que não é para misturar a crença, a tua espiritualidade, naquilo que você acredita, na terapia. Tanto é que é uma recomendação, inclusive. Sim. Mas nós somos seres humanos, nós somos integral ali, não tem como separar. Sim. Então, é um assunto bem polêmico isso. É bem delicado, mas eu acho que o caminho que você segue de ter clareza sobre esse pensamento e uma clareza que né, a gente tá falando aqui pro YouTube. Todo mundo vai assistir e vai entender quem é. Sim. Né? E, obviamente, né, isso aqui é um conteúdo de bastidores que eu tô compartilhando com vocês. Sim. Com você. Mas no consultório é a postura do terapeuta. É extremamente profissional. Não vou ficar falando de Deus. Você vai pregar na terapia, não, né? Porque ali não é lugar. Lógico. Né? Então, ter esse bom senso. Sim. De falar, ali no consultório é a pessoa que está ferida e que precisa resolver um problema. Sim. E que eu sei como resolver. Sim. É isso que é o princípio lá. É que também o nosso assunto, tudo na vida tem camadas, né? O nosso assunto está numa camada, eu acredito, um pouco mais profunda, né? O debate que a gente está tendo aqui agora é realmente para entender como que, né, o comportamento humano ele esbarra na espiritualidade e como o terapeuta isso pode afetar. Porque a gente tenta dizer que isso não afeta, é algo separado, mas é inevitável. Eu acho que é impossível a gente não esbarrar nisso hora ou outra, porque faz parte de nós. Né? Faz parte de nós. E baseado nisso, eu vou para minha próxima pergunta. Quase caminhando para o nosso encerramento, eu quero entender um pouco mais sobre qual é o perfil de pessoa ideal para fazer uma terapia breve. Agora, independente de qualquer coisa que a gente tenha conversado, qual é o tipo de pessoa que pode fazer uma terapia breve? Eu vou te contar aqui Vou compartilhar aqui o que eu sempre falo na consulta. Você já teve dor no dente? Já. Então, quando você estava com essa dor no dente, obviamente você foi no dentista. E quando você chegou no dentista, você não falou para ele, olha, faça a limpeza nos meus dentes, tira os tártaros,
faz um clareamento e coloca Invisalign. Não. Você falou, pelo amor de Deus, faz uma ponte bem feita, um canal. Ou arranca esse dente fora, porque eu não estou aguentando de dor. Então, o contraste que eu estou fazendo aqui é de que quem chega no consultório é que está muito consciente dessa dor e que já está cansado de sofrer com isso. Então, normalmente, a jornada dela é o quê? Percebi um incômodo e aí fica conversando com uns amigos, parentes e ali conhece o mundo e o universo da terapia. E normalmente a terapia convencional, né? Esse é um caminho natural. E ele percebe que, poxa, eu posso encurtar com as medicações. Aí ele vai lá no médico psiquiatra, fazer um tratamento medicamentoso. Por quê? O maior problema dele nessa jornada são os sintomas. Então vai dosar a medicação, vai ajustar, vai melhorar, vai piorar e vai ficar nisso por um bom tempo. Até que essa pessoa vai perceber, por tudo que eu estou fazendo, eu sinto que existe algo mais profundo e que eu não consegui resolver isso em tudo isso que eu fiz até agora. E eu preciso resolver, eu preciso descobrir o que é a causa raiz disso tudo. Essa pessoa está pronta para fazer a terapia breve. E praticamente 90% do meu público são pessoas que percorreram essa jornada. E quando eu mostro para eles o processo terapêutico, 2, 3 encontros, parece que é um milagre. Como pode o Katsu falar isso? Né? Eu sei disso porque eu faço entrevistas pós-terapia para entender, né, como é que a pessoa me recebeu ali, confiou, investiu, se permitiu no processo e tem resultado. E elas confidenciam. Quando você falou que eram aqueles 2, 3 encontros, eu não acreditei. Eu falei, não é possível. Mas se ele está falando de forma tão convicta e colocou esse valor na minha frente, eu vou ter que fazer isso. E se eu paguei, eu vou ter que fazer o meu melhor. Porque eu quero esse resultado que ele falou. Que é possível a partir do momento que eu me abro, me entrego nessa terapia. E é essa fala que eu escuto. E aí por isso que tem muitos depoimentos. As avaliações no Google Meu Negócio são de pessoas que realmente viveram essa transformação. Quem não está preparado para se abrir, mas sabe que precisa, o que essa pessoa faz? No meu olhar, né? Ela não sofreu o suficiente para pedir essa ajuda. Porque hoje as pessoas que estão ao redor com certeza falaram para ela, vai buscar ajuda, vai fazer terapia. Tá, quem sabe? Então, se a pessoa ainda tem essa resistência, é porque ela realmente ainda não está pronta para essa mudança. Sim. Porque quando nós estamos no ciclo da dor e do sofrimento, nós assumimos 3 papéis. O papel de vítima, culpa do governo, culpa do meu pai, da minha mãe, olha só o que eles fizeram, o colega do trabalho me apunhalou pelas costas. Essa narrativa é da vítima. Agora tem um agressor. De tanto sofrer, agora eu vou me fechar aqui no quarto. Porque eu quero mostrar para as pessoas que eu tô assim. E vai agredir, vai ficar em silêncio, não responde mensagem, não conversa, fica ali. Uma outra forma também é aquela pessoa que explode, que agride verbalmente, também fisicamente. Tem esse papel. E aí, o que fecha a trinca é o salvador. Aquela pessoa que quer salvar todo mundo. Que, elas em primeiro, depois eu. E quando você fica rodeando esses papéis, você está nesse sofrimento. O papel da terapia é te tirar dali, para que você tenha uma vida mais leve.
O Salvador, por exemplo, é a pessoa que tem dificuldade em falar não. Isso. Tá vendo, Felipe? Palhaçada, hein? Vamos conversar aqui com o terapeuta, por gentileza? Tô brincando. Vamos marcar a terapia depois. Olha, incrível. Tem muita coisa, na verdade, que eu queria te perguntar. Muita. Eu acho que a gente pensou em um bate-papo que ia para um caminho, só que a gente acabou pegando uma montanha-russa muito mais profunda e filosófica, talvez, e tem muita coisa que eu queria conversar. Então eu vou aproveitar a oportunidade aqui, já, enquanto está gravando, de te perguntar se você quer voltar mais uma vez. Com certeza. Pra gente falar mais sobre esse assunto. Com certeza. Porque o povo da internet é tão ansioso, tão louco, que se a gente ficar 3 horas falando aqui, a galera não vai chegar nas perguntas mais poéticas e filosóficas que eu tenho preparado para você. Eu acho que a gente poderia até, na verdade, pedir para as pessoas comentarem uma parte 2 e você vir mais vezes. Sim, se essa for a vontade do público, né? Com certeza eu volto, porque tem muito mais coisas para a gente falar. Histórias que eu vivencio todos os dias, sabe? Os cases de sucesso, aqueles também que foram mais ou menos, né? Então tem muita coisa que vai ajudar essas pessoas, com certeza. Então, você está convidado. Só vamos marcar a data. Sim. O que você acha? Top. E agora, para fechar, como as pessoas podem te encontrar? É através de rede social? É através de site? Como que elas te encontram? Tem um site, katsuoarakaki.com.br. Você pode digitar lá na parte de pesquisa do Google, Katsuo Arakaki, você vai encontrar o meu site. Para entender como é a minha rotina, conhecer o meu conteúdo, tem o Instagram, @katsuoarakaki. Aí você vai participar ali da minha rotina, visualizar as terapias que eu faço, o que eu faço no dia a dia, e também tem os conteúdos. E por acaso, nossa, eu pensei nisso agora. Você está focado, né, em pessoas buscando uma melhoria de vida. Mas e falar com outros terapeutas? E aí? Talvez tentando mostrar para eles um pouco mais sobre a terapia breve, sobre o Mente Mais Leve. O que você acha disso para 2025? É um projeto, né? É um projeto que deu o primeiro, segundo passo, tá na parte de formatação, então eu já tive a experiência com uma mentorada, terapeuta que teve um resultado incrível, né? Aquela que vivenciava ali um faturamento nesse nível. E aí depois desse processo, ou na verdade durante esse processo de mentoria, o faturamento dela foi para esse outro patamar. E a gente consegue achar essa história, esse caso nas suas redes sociais? Não consegue ainda. Ah, ainda não consegue. Mas vamos divulgar isso. É um projeto que está acontecendo nos bastidores. Uhum. E que eu agora, na segunda mentoria, eu estou conseguindo entender qual é o formato de entrega. Entendi. O conteúdo eu já tenho. O processo eu já tenho. Agora é entender, tá? É dessa forma que eu vou entregar ou de uma forma mais tranquila que não vai consumir o meu tempo, né? Então, com certeza você vai poder me ajudar nessa empreitada de fazer nascer esse projeto aí. Eu espero ajudar você e o time da Creator está todo preparado para te apoiar nisso. Inclusive, para finalizar, a última pergunta, 2025, vamos encontrar você também no YouTube? Não você terapeuta, mas um pouco mais do pescador, do pai de família, do atleta. Será que a gente vai te ver pelo YouTube contando um pouco mais sobre quem você é por detrás da terapia? Eu acredito que é no YouTube que as pessoas poderão conhecer quem é o Katsuo, o que ele gosta de fazer, o que ele pensa, porque nas mídias sociais, né, no Instagram, que é consumo rápido, tudo é muito veloz. Sim. Então não dá tempo de abrir tudo isso que a gente conversou agora, por exemplo. Que não foi nada. Não foi nada, só foi uma parte. E você sabe que tinha muita coisa pra gente falar. Sim. Mas eu acho que é legal a gente fazer uma parte 2 desse bate-papo. Então, com certeza, explorar essa minha história, aquilo que eu aprendi
ao longo desses eventos, compartilhe aquilo que eu penso de fato. Vai ser um desafio muito bom estar no YouTube. Esperamos por esse momento. Vai ser bom demais. Gratidão. Valeu. Obrigado demais. E nós encerramos por aqui. Foi simplesmente incrível e eu peço para que você compartilhe esse podcast para quem gosta do assunto terapia, negócios, família, espiritualidade. Bom, se você acompanhou até aqui, você viu que o buraco foi bem baixo. Nós somos o Grupo Creator, estamos aqui no Estúdio Records e quem sabe a gente se encontra aí na semana que vem com mais uma grande celebridade do interior do estado de São Paulo, Sorocaba. Nos vemos em breve.